Galera, seu pedido é uma ordem, eu tô aqui de novo prestando serviço de utilidade pública, especialmente pra você, né? Bora ver as melhores estreias dessa semana que tá começando? Tem comédia, tem mais coisa de Natal, tem filme de herói e tem um monte de coisa que você nem imagina. Bora lá pro vídeo! Inestrantes, Peter aqui! Ó, eu fico muito feliz, de verdade, quando vocês dão um feedback bacana de um novo quadro aqui no canal. Quando eu olho aqui pra baixo dos comentários e vocês apoiam ou vocês criticam, né? Tipo, não, isso não. É realmente bacana porque é vocês conversando com a gente. Eu tô curtindo vir aqui toda semana sim te atualizar das estreias nos streams, sem baboseira que não te interessa, só um filé nerdístico, ok? E essa semana tem coisa pra caramba, hein? Bora se programar? De verdade, eu já listei aqui o melhor do melhor pra você, então capricha nesse like e vamos começar agora! Apple TV, Monarch, Legado de Monstros, temporada 1. Curtiu Godzilla vs Kong? Então vou começar com uma baita notícia pra você, pô, top demais. Tá na hora de continuar com o Monstro Verso com a série Monarch, Legado de Monstros. A série vai se passar entre os anos 1950 e 2010 e tem toda a função de amarrar todos os filmes que fizeram parte do Monstro-Verso, e para fazer isso ela vai acompanhar a Monarch, né, que é uma organização secreta que caça os titãs. Bom, a série vai focar na história de uma família que está há gerações envolvida com a Monarch, e vendo o trailer dá para entender que vai ter um toque de drama, de mistério, claro, né, muitos monstros, lógico. O visual tá lindo e para assistir Monarch, Legado de Monstros, é só dar play na Apple TV no dia 17 de novembro. Star Plus, Assassinato no Fim do Mundo, temporada 1. Pra quem não deixa passar uma série de suspense e mistério, já anota essa, hein? Assassinato no Fim do Mundo. Será que é no Acre? Não, tô brincando. Bom, a premissa dessa série é a seguinte, vamos lá. Um bilionário convida algumas pessoas para um tipo de retiro. É numa casa maravilhosa lá no meio do nada. Até que um dos hóspedes aparece morto e tudo indica que não foi um acidente, e sim um assassinato. O problema é que é impossível para os hóspedes saírem dali. Então a série vai acompanhar as investigações e todos os conflitos de interesses antes que o assassino faça mais uma vítima. Curtiu? Então se liga que a série Assassinato no Fim do Mundo estreia no dia 14 de novembro no Star Plus. Not to go. Brawn, uma história incrível da F1, temporada 1. Você curte Fórmula 1? Você é fã do Keanu Reeves? Imagina juntar tudo isso numa série. Porra, maneiro, né? Eu não tô ficando doido não, velho. Se liga, o Keanu Reeves é o apresentador e narrador dessa série documental. Ele vai contar a história da Brawn, uma equipe independente, iniciante, bem baratinha, né, que desafiou todas as possibilidades e virou campeã da Fórmula 1 em 2019. A série vem recheada de curiosidade, entrevistas, vídeos reais e muita inspiração. Vão ser 4 episódios de Brawn, uma história incrível da Fórmula 1, e a estreia já, dia 15 de novembro, na Star Plus. Munich Games, temporada 1. E bora de série polêmica? Munich Games é um thriller policial que tá chegando nessa semana no Star Plus. E a polêmica tá justamente no tema que ela aborda e no timing que ela tá vindo, ok? A história tem como base um ataque terrorista que aconteceu na vida real nas Olimpíadas de Munique, na Alemanha, 50 anos atrás, ok? Nesse dia, 17 pessoas foram mortas no atentado. Partindo desse fato da vida real, a série vai trazer uma ficção que começa com um evento esportivo 50 anos depois desse fato. E uma nova ameaça terrorista surge. Aí, para impedir que o pior aconteça, vai rolar muita espionagem, recursos tecnológicos, informantes que os personagens não sabem se podem ou não confiar. Te interessou? Munich Games é uma série do ano passado, mas está chegando agora, no dia 15, no Star Plus. Disney Plus, Um Chamado Natalino. Se você já viu a indicação de Natal da semana passada, então fique sossegado que essa semana tem mais novidades, mais Natal, né? O título da vez é Um Chamado Natalino, que é daqueles filmes de Natal que deixam o coração quentinho, né? Você gosta da época de Natal? Ó, a época de Natal é a época que eu mais curto, mais que o meu aniversário. No aniversário a gente vai ficando meio triste depois, né? Bom, nessa história desse filme a gente vai acompanhar o Ed, que é um cara do bem, mas que por causa de vários traumas no passado ele não acredita mais na magia do Natal. Olha isso, que coisa nova, né? Bom, até o dia que ele e a filha dele encontram o Nick, e aí começa uma aventura natalina para reacender a chama do Natal no coração dele e no nosso também. Que é isso? Deixa bem quentinho, né? Então se você já tá no clima do Jingle Bells, anota aí que Um Chamado Natalino estreia no dia 17 de novembro no Disney Plus. Prime Video, Give Me Your Eyes. Sabe aqueles filmes thriller que o personagem é sozinho perseguido por assassinos imparáveis? Tipo, de roer as unhas, não é? Agora imagina se esse personagem não enxerga. Essa é a premissa do filme Give Me Your Eyes.
E assim, chamar a polícia não é uma opção, não existe a opção de chamar a polícia. E sem enxergar, a única ajuda que a personagem pode tentar ter é a voz de uma outra garota que tá numa call com ela. Só de ver o trailer, eu já fiquei apreensivo, de verdade. Pra conferir o filme Give Me Your Eyes, é só você ir no Prime Video no dia 15 de novembro. Jim Knopf e os 13 Piratas. Em novembro também início da alta temporada de filmes pra família. Então, lógico, não é surpresa nenhuma a chegada do filme Jim Knopf e os 13 Piratas. Bom, esse filme é baseado num livro que é best-seller mundial, publicado em mais de 30 línguas, com mais de 5 milhões de exemplares vendidos. É um clássico da infância em muitos países. Nessa história, o garoto Jim Knopf e o melhor amigo dele, né, que é o Lucas, o maquinista, vão se jogar numa aventura mágica para salvar a Molly, amiga deles, que foi raptada pelos 13 piratas. No caminho, eles vão conhecer seres mágicos. Monstros marinhos, dragão, sereia. Aquele filme de aventura bem lúdica, né, pra assistir com a família toda. Você tá nessa? A estreia de Jim Knopf e os 13 Piratas é no dia 15 de novembro, no Prime Video. HBO Max, Besouro Azul. Pra quem tava esperando esse momento, tá aí, né? Tá batendo na porta, ó o besouro tá entrando. Besouro Azul finalmente tá chegando no stream pra você assistir ou reassistir em casa. Não sei como é que vai ser o teu caso, né? Eu nem preciso falar muito, né? O Cholo Maridoenha, porra, mandou benzaço. A Bruna Marquezine mandou benzaço. A história tem comédia, tem ação, tem um visual muito bacana, lutas muito legais. É entretenimento sem medo. Pra assistir é só logar na HBO Max a partir do dia 17 de novembro. O que imaginar eu posso criar. Eu posso criar. Bora brincar. Boa escolha. Netflix, Como se tornar um chefe do crime, temporada 1. Essa é uma minissérie curiosa, né? Como se tornar um chefe do crime é um tipo de documentário em forma de sátira, exatamente isso. Mais ou menos como se fosse um manual pra gente aprender a ser mafioso, a partir dos exemplos do Al Capone, Pablo Escobar e vários outros criminosos. Mas claro, além de descobrir como o negócio da máfia no mundo todo funciona, a gente também vai poder acompanhar a ascensão e a queda de todos esses chefões do crime. Curtiu? Então se liga aqui, Como se tornar um chefe do crime, estreia dia 14 de novembro na Netflix. DNA do Crime, temporada 1. E falando em criminosos, DNA do Crime é uma série dramática que vai acompanhar a gente da Polícia Federal ralando pra caramba pra desvendar os responsáveis por um roubo, tipo um roubo insano. Bom, DNA do Crime é inspirado em investigações em crimes da vida real no Brasil e nas fronteiras da América do Sul. A série vai explorar o tema de investigação, serviços de inteligência e tecnologia. E claro, com muitas cenas de ação, lógico, né? Essa é uma produção BR. Se você ficou curioso para assistir, é só se ligar que a estreia de DNA do Crime vem também no dia 14 de novembro. Acabou o banho, bebê. Suruba Eterna, temporada 1. Suruba Eterna, olha que bacana, hein? Uma série policial. Você achou o quê, rapaz? Ela é inspirada no filme Suruba. Não. Editor, eu tô lendo tudo errado. Eu li Suruba, é Suburra. Esse provavelmente você vai me zoar, vou botar um corte lá no meio do... Tá bom, eu mereço. Suburra Eterna, temporada 1. Pra você que achou que era Suruba Eterna, você errou. Aí é outro canal, né? Bom, pra quem curte títulos internacionais fora do eixo de Hollywood, tá aí uma opção. Suburra Eterna é uma série policial. E assim, ela é inspirada no filme Suburra de 2015 e tá conectada com a série Suburra Blood on Rome de 2017. A história mostra a cidade de Roma mergulhada no caos com a máfia, o Vaticano, manipulações, crimes para todos os lados. Se você ficou curioso, bora conferir a série Suburra Eterna na Netflix a partir do dia 14 de novembro. Essa cidade nunca muda. Monster Hunter. Faz tempo que a gente viu Monster Hunter no cinema, né? Parece que faz tanto tempo assim. Mas esse live action do game da Capcom estreou em 2020 nas telonas. Olha isso. Pra quem ficou com saudade e ainda não teve a oportunidade de assistir, tá chegando a hora. A Mila Jovovich interpreta a Natalie Artemis, que é uma soldada que foi transportada para outro mundo cheio de monstros. O filme tem efeitos muito bacanas, sabe? Tem cenas épicas e pode ser o seu programa para essa semana sem nenhum esforço. É só dar o play na Netflix no dia 15 de novembro. The Crown, temporada 6. Quem já pegou o gostinho de vasculhar a intimidade da família real britânica já tá contando os dias aí pra 6ª temporada de The Crown. Galera, essa série é um deslumbre visual, né? E a nova temporada vai continuar mostrando o reinado da Rainha Elizabeth II, dessa vez entre os anos 1997 até 2005.
Dos fatos mais emblemáticos dessa época, a série vai mostrar a morte da princesa Diana, o casamento do príncipe Charles com a Camilla Parker e o relacionamento do príncipe William com a Kate Middleton. A temporada 6 foi anunciada como a última temporada da série. Se você quiser conferir como é que ela vai acabar, é só você esperar mais um pouquinho. The Crown estreia na Netflix no dia 16 de novembro e todas as outras temporadas já estão lá. Isso tem sido um problema por toda a minha vida. O melhor Natal de todos. Mais um filme de Natal pra você entrar na vibe das festas de fim de ano, né? Melhor Natal de todos é daquelas comédias natalinas que a gente põe sem medo pra ver com a família inteira, aquelas que gostosas, que todo mundo pode assistir. Na história, duas amigos do colegial vão se reencontrar depois de anos, de uma forma inusitada, né? E passar o Natal juntos com as suas famílias. Mas o que era pra ser um feriado de alegria, na verdade, vão ser dias de inveja, situações constrangedoras e a amizade delas vai ser colocada à prova. Pra assistir o melhor Natal de todos, não precisa esperar o Natal chegar, não. O filme estreia dia 16 de novembro na Netflix. I knew you were sneaking around. What is your problem, girl? It's you, Jackie. Your life is just too wonderful for her. Scott Pilgrim, a série, temporada 1. Achou que não ia ter anime essa semana? Tem sim. Tá chegando a hora da gente se jogar mais uma vez na história do Scott Pilgrim, um carinha apaixonado pela Ramona. Mas pra ganhar a Garota dos Sonhos, ele tem que derrotar os 7 ex-namorados do mal que ela teve. Talvez você já tenha visto essa história nas HQs, ou até no filme live action, né? Mas eu duvido que você vai querer perder essa história nesse novo formato. E a série também vai ter a trilha sonora pela banda Namanaguchi, que criou a trilha do game Scott Pilgrim. A animação tá muito legal, eu vou querer ver. E você? Se você tá nessa comigo, bora que a estreia de Scott Pilgrim, a série, vai ser dia 17 de novembro na Netflix. Rustin! O Chris Rock, ele vem se aventurando em outros gêneros de filmes fora da comédia, ok? Quem diria, né? Bom, dessa vez ele tá no filme Rustin. Esse é um filme de drama histórico que vai contar a vida do Bayard Rustin. Ele foi um dos maiores ativistas dos direitos civis na história americana. O Rustin teve uma jornada heróica. Ele enfrentou o racismo e a homofobia na década de 1960, mas ele conquistou feitos incríveis. Esse personagem da vida real organizou a marcha sobre Washington nos anos 60 e foi conselheiro do Martin Luther King. Para conferir essa cinebiografia inspiradora, é só você ir na Netflix no dia 17 de novembro. Believer 2. Galera, há alguns anos os filmes da Coreia do Sul se tornaram um fenômeno mundial. E um deles foi o Believer. Agora o segundo filme vai chegar direto no streaming. Believer 2 é uma continuação direta do filme. A história vai mostrar a caçada de um detetive atrás do chefe do maior cartel de drogas da Ásia. A proporção do problema já parece intenso, né? Mas para piorar tudo, o chefão do cartel da China também vai pra Coreia. Então a caçada vai ser bem maior. Pra assistir esse thriller policial é só você dar play na Netflix, porque Believer 2 estreia dia 17 de novembro. Ah, e se você quiser ver o filme 1, ele já tá no catálogo também. Nada pra ver aqui, temporada 1. E bora série de comédia? Nada pra ver aqui é uma comédia mexicana que conta a história do Alex. Ele é um jovem que sonha em ser comediante. E para realizar esse sonho, ele e o melhor amigo, o Charlie, eles vão se mudar sozinhos para a maior cidade do mundo. Só tem um detalhe, o Alex é cego e o Charlie tem paralisia cerebral. Quais as chances desses dois se meterem rascados sozinhos pela cidade do México? ¿Joana? ¿Estás cuernando a mi amigo con el manco? Joana? Nada pra ver aqui é daquelas séries que levam tudo com bom humor e recheada de situações constrangedoras. Afinal, são dois jovens morando sozinhos, né? Lógico, tinha que ter constrangimento. Se você achou essa premissa legal, a série Nada Pra Ver Aqui estreia dia 17 de novembro. Dessas séries todas que eu listei, qual que você tá mais empolgado pra ver? Tá hypado com alguma delas? Comenta aqui embaixo e já comenta também, manda um feedback. Tá curtindo o quadro? Vai ser bom pra gente continuar analisando isso, tá bom? Tamo junto, toca aqui agora, se inscreve no canal. Toda semana esse quadro vai voltar. Por causa de vocês. Bom demais saber que vocês vão estar aí. Só que tem que estar com o sininho ativado. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!